Que maravilhoso estar aqui com você mais uma vez no nosso encontro diário. Obrigado por você ter vindo e ter mantido sempre aceso esse canal. Obrigado também por você ter compartilhado essa mensagem, enviado para pessoas que certamente estejam precisando ouvir um pouco da palavra de Deus. Existem vidas nesse momento esperando apenas uma ação sua para que esteja abençoando e dando direcionamento da parte de Deus, dando norte para as suas vidas. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo a narrativa de Marcos, o capítulo número 4, o verso a partir do número 37, está escrito dessa forma: levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sob a almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? Esse é um versículo interessante, porque a narrativa vai dizer que Jesus passou para o outro lado do mar com os seus discípulos, e existiam outros barcos de porte um pouco menor. São passagens que se parecem bastante com a de Mateus, que nós lemos no dia de ontem, mas aqui é um outro momento completamente diferente. Nesta, Jesus está dormindo na popa do barco. E algo me chama a atenção porque, no meio de tanta agitação, no meio de uma tempestade, um mar revolto, só quem anda de barco e já andou de barco pequeno sabe o quanto o movimento do mar balança o barco. E é algo bastante difícil para uma pessoa estar dormindo em um momento como esse, a menos que esteja muito cansado. Então, a narrativa vai dizer que Jesus estava de almofada, dormindo, e todos estavam bastante desesperados e perguntou para ele: não te importa, mestre, que pereçamos, ou não te importa que nós estejamos à beira de uma morte? E aí, este versículo requer diversas perguntas. Uma delas é: por que acordaram Jesus? Será porque de fato tinha total confiança de que Jesus poderia livrá-lo mais uma vez, assim como andou por cima das águas? Assim como fez com que Pedro caminhasse também junto com ele? Assim como diversas outras vezes tem livrado os seus discípulos de uma situação de perigo? E Jesus simplesmente, quando levanta, ele dá uma ordem para que o mar se acalme. E todos ficam aterrorizados e dizem: quem é este que até o mar te obedece? A gente percebe que sempre depois de uma grande tempestade existe uma calmaria. É assim para quem vive perto do mar. Para quem conhece de perto o mar, sabe que depois de uma grande tempestade, mesmo que exista um pouco mar revolto, vem uma brisa e uma calmaria. E essa calmaria causou estranheza para os seus discípulos. E aí talvez você também esteja na mesma condição que os discípulos estavam naquele momento. Parado, pensando e talvez questionando a Deus: não te importa, meu Deus, que eu passe por um momento como esse? Ou talvez você esteja orando, ou dentro do seu coração questionando Deus e perguntando: por que eu estou passando por isso? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não se sensibiliza com a minha situação? Mas foi necessário com que os discípulos despertassem o Mestre. E eu prefiro acreditar que, de fato, o Mestre não estava com esse sono tão pesado. Mas os discípulos incomodaram o Mestre a despertar do sono. E faz um questionamento. Eu vou lhe dizer com toda razão que o Mestre não foi impelido, ou não foi constrangido, ou não foi a maneira de perguntar para o Mestre que o Mestre se lembrou de que eles precisavam. Eu preciso e eu prefiro acreditar de que o Mestre estava esperando apenas uma ação deles, para manifestar de fato o seu poder. E é isso que eu quero provocar você também neste dia de hoje. Eu quero te provocar a trazer esse despertamento e essa proximidade a Deus.
de conversar com Ele sobre a situação que você está à beira do caos, ou próximo de um abismo. Nós vamos orar e eu queria que você fosse muito sincero na sua oração, a ponto de falar com o nosso Senhor sobre a situação que você se encontra. Coloque diante de Deus, se você não quiser falar em voz alta, quando nada é em pensamento, e apresente a Deus as suas petições e as suas necessidades. Apresente a Deus a situação que você está convivendo. Apresente a Deus a sua aflição, a sua angústia. Talvez laços de morte tenham te cercado. Talvez a certeza de que não existe mais solução, ou de que Deus talvez tenha te esquecido. Esquecido de você. Assim como com certeza alguns discípulos tinham imaginado. O Mestre não se importa conosco. A ponto de um deles incomodar e falar: não te importas que pereçamos? Seja desafiado nesse dia de hoje a fazer uma oração sincera ao nosso Mestre. Feche os olhos. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, soberano Deus de Israel, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Do outro lado se encontra o Teu Filho e a Tua Filha. E a pergunta deles hoje é: não te importas, ó Senhor, que estejamos perecendo? Não te importas, ó Senhor, a minha condição de vida? Não te importas, ó Senhor, sabendo da minha aflição e da minha necessidade? Porque é a Tua palavra que vai dizer que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. E a Tua palavra que vai dizer que o Senhor não irá desamparar o Teu povo, porque aprove a Ti fazer-vos, cada um de nós, um povo Seu, uma propriedade adquirida, um povo separado pelo Teu nome. João 3,16 vai dizer que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas os Seus discípulos perguntam: não te importa que pereçamos? Mas a Bíblia ainda vai dizer que a verdade é a Tua palavra e essa não pode mentir, e é por isso que nós estamos aqui. Ó Deus, a Sua palavra ainda vai dizer no livro de Isaías que ao Senhor agradou moer o nosso Mestre, o Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. E agradou moer por amor à humanidade. Então somente nesse momento, inclina os Teus ouvidos para cada um de nós e vem agir. Vem agir com a Tua mão poderosa e nos tirar do meio deste mar bravio e dessa situação de perigo. Que nós choramos nesse momento é que nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que o Eterno faça resplandecer o sol da justiça dele sobre ti. Que o Eterno te dê a Shalom, que é uma paz que excede a todo entendimento. Um beijo no seu coração. Eu espero você aqui amanhã no nosso encontro diário. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu